Meu filho me bateu por pedir à esposa dele para não soltar pum na mesa de jantar. O som da palma da mão dele atingindo meu rosto ecoou mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Eu nunca imaginei que meu próprio filho levantaria a mão para mim, mas lá estava eu, tremendo na minha própria cozinha, com a bochecha ardendo de vergonha e incredulidade. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria muito grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Meu nome é Teresa e moro em um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro tradicional de São Paulo. O papel de parede é de um amarelo desbotado, descascando um pouco nos cantos onde o tempo o desgastou. Toda manhã, acordo com o barulho do metrô passando por perto, sacudindo os porta-retratos na minha cômoda. As fotografias dentro daquelas molduras contam a história de uma vida inteiramente dedicada a alguém que não me vê mais como nada além de um inconveniente. Meu filho, Lucas, tem 42 anos agora, casado com uma mulher chamada Sofia, que me olha como se eu fosse uma mancha em sua vida perfeitamente curada. O apartamento guarda tantas memórias. O lugar gasto no sofá onde o Lucas costumava se aninhar com o dever de casa. A mesa da cozinha onde tomávamos café da manhã juntos todas as manhãs antes da escola, onde eu o questionava sobre a tabuada enquanto fazia ovos mexidos. O pequeno quarto que costumava ser dele, agora convertido em uma sala de costura que raramente uso, ainda pintado do mesmo azul que ele escolheu quando tinha 12 anos. Cada canto deste lugar sussurra sobre o menino que ele era, tornando o homem que ele se tornou ainda mais difícil de aceitar. Naquela tarde de domingo, no final de outubro, eu passei horas preparando o almoço. O cheiro de carne assada enchia minha pequena cozinha, misturando-se com o aroma de pãezinhos frescos. Arrumei a mesa com minha louça boa, o conjunto que ganhei de presente de casamento décadas atrás, quando meu marido ainda estava vivo e nosso futuro parecia brilhante com promessas. Eu queria que tudo estivesse perfeito porque raramente via o Lucas. E quando o via, as visitas pareciam apressadas, obrigatórias, como itens sendo riscados de uma lista de tarefas. Eu esperava que esta refeição pudesse nos aproximar. Pudesse lembrá-lo dos domingos que costumávamos compartilhar quando ele era jovem, quando ele me ajudava na cozinha e me contava sobre seus sonhos. Lembro-me de estar na janela da minha cozinha naquela manhã, observando a luz de outubro filtrar-se pelos prédios do outro lado da rua, tornando tudo dourado. Eu estava acordada desde as 5, incapaz de dormir pela ansiedade e excitação de ver meu filho. Já havia limpado o apartamento 2 vezes, rearranjado as flores na mesa 3 vezes e verificado a temperatura da carne a cada 15 minutos. Cada pequena preparação era um ato de amor, uma tentativa desesperada de criar o ambiente perfeito que pudesse de alguma forma quebrar o muro que cresceu entre nós. Eles chegaram com 30 minutos de atraso. A Sofia entrou primeiro, sua bolsa de grife balançando no braço, seus saltos altos batendo no meu piso de cerâmica desgastado. Ela mal me reconheceu, passando com um aceno vago antes de se sentar no meu sofá e imediatamente pegar o celular. O Lucas veio em seguida, beijando minha bochecha rapidamente, distraidamente, já pegando seu próprio aparelho. Tentei ignorar a pontada de sua indiferença e os conduzi à mesa, servindo a comida que preparei com tanto carinho. Enquanto servia a carne assada, me peguei narrando o processo, preenchendo o silêncio com uma conversa nervosa. Falei para o Lucas que usei a receita da avó dele, colocando o molho sobre sua porção. Perguntei se ele se lembrava de como adorava aquilo quando era pequeno, que sempre pedia para repetir, às vezes uma terceira vez. Ele acenou com a cabeça sem desviar o olhar do celular, e senti meu sorriso vacilar. A Sofia nem sequer reconheceu a comida sendo colocada à sua frente, seus polegares voando pela tela. Um pequeno sorriso de satisfação em seus lábios, enquanto lia o que quer que estivesse prendendo sua atenção. Durante a refeição, a Sofia fez algo que me chocou. Enquanto eu falava sobre minha semana, descrevendo minha visita à horta comunitária onde comecei a trabalhar como voluntária,
Ela me interrompeu com um arroto alto e desinibido, seguido imediatamente por um pum igualmente audível. Ela não pediu desculpas, nem sequer fez uma pausa. Simplesmente continuou a rolar o feed em seu telefone como se nada tivesse acontecido. Senti meu rosto corar de vergonha, embora estivéssemos sozinhos no meu apartamento. Não se tratava de decoro ou de modos antiquados. Era sobre respeito básico, sobre reconhecer que compartilhamos espaço com os outros, que nossas ações afetam aqueles ao nosso redor. O som pareceu pairar no ar, e eu observei o rosto do Lucas em busca de alguma reação, algum reconhecimento do que acabara de acontecer. Mas ele simplesmente continuou a comer, com os olhos ainda na tela, como se o comportamento de sua esposa fosse perfeitamente normal. Senti algo mudar dentro de mim naquele momento. Uma pequena rachadura na fundação da minha infinita complacência. Isso não era apenas sobre boas maneiras. Era sobre ser vista, ser valorizada, ser tratada como se minha presença importasse. Esperei um momento, escolhendo minhas palavras com cuidado. Minha voz era suave, quase pedindo desculpas. Eu disse que, Sofia, querida, talvez ela pudesse se retirar se precisasse fazer aquilo. Era só porque estávamos à mesa, e eu apreciaria se pudéssemos manter as coisas agradáveis durante nossa refeição. A sala ficou em silêncio. Os olhos da Sofia se levantaram do telefone, estreitando-se enquanto se fixavam em mim. O garfo do Lucas parou a meio caminho da boca. O ar ficou denso com uma tensão que eu não havia previsto. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, o Lucas bateu com a mão na mesa, fazendo a louça tremer. Ele perguntou se eu estava falando sério, com a voz afiada, cortante. Ele me acusou de criticar sua esposa por algo tão ridículo. A raiva em sua voz me chocou. Eu esperava talvez uma leve irritação, talvez até que ele ignorasse meu comentário com uma piada. Mas essa intensidade, essa escalada imediata para a fúria, me pegou completamente de surpresa. Minhas mãos tremeram enquanto eu pousava meu próprio garfo, o metal batendo na louça. Gaguejei, tentando explicar que não queria ofender, que estava apenas pedindo uma pequena cortesia. Mas o Lucas se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando ruidosamente pelo chão. Ele disse que era exatamente por isso que eles não vinham aqui com mais frequência. Que eu estava sempre encontrando algo para reclamar, sempre fazendo a Sofia se sentir mal recebida. Com uma voz pequena e suplicante, eu pedi para ele ter calma, que eu não queria chatear ninguém, que eu apenas pensei. Ele me interrompeu, perguntando o que eu pensei. Que eu poderia controlar como as pessoas se comportam na minha presença? Que todo mundo precisa seguir minhas regras ultrapassadas? Seu rosto estava vermelho agora, uma veia pulsando em sua têmpora. Eu o tinha visto com raiva antes, mas nunca de mim, nunca assim. A Sofia recostou-se com um sorriso satisfeito, sem dizer nada, deixando o Lucas lutar a batalha por ela. Senti lágrimas picando meus olhos, a confusão inundando minha mente. Como um simples pedido se transformou nisso? Estendi a mão para tocar o braço do Lucas, para acalmá-lo, para de alguma forma salvar o que restava da nossa tarde. Foi quando aconteceu. Ele se virou e sua mão encontrou meu rosto. O tapa não foi forte o suficiente para me derrubar, mas foi vigoroso o bastante para enviar uma onda de choque por todo o meu corpo. A dor física não foi nada comparada à devastação emocional que se seguiu. O tempo pareceu desacelerar naquele momento. Senti a ardência na minha bochecha, quente e aguda. Ouvi o som do impacto, um estalo que pareceu impossivelmente alto na minha pequena cozinha. Vi o choque registrar-se no próprio rosto do Lucas por um segundo antes de se endurecer em raiva defensiva. E vi a expressão de Sofia, algo que parecia quase um triunfo, como se ela tivesse vencido um jogo que eu não sabia que estávamos jogando. O que o Lucas não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu havia colocado meu notebook no aparador, gravando nosso encontro. Eu havia começado esse hábito meses atrás, criando diários em vídeo para combater a solidão que se tornara minha companhia constante.
Eu me gravava cozinhando, falando sobre meu dia, compartilhando memórias de quando o Lucas era jovem. Às vezes, assistia a esses vídeos tarde da noite, quando o silêncio se tornava pesado demais. A câmera estava ligada desde antes de eles chegarem, capturando tudo, incluindo aquele momento terrível em que a mão do meu filho atingiu meu rosto. Eu criei o Lucas sozinha depois que seu pai morreu, quando ele tinha apenas 7 anos. O Ricardo era um trabalhador da construção civil, um homem bom com mãos calejadas e uma risada calorosa. Ele morreu em um acidente em uma obra, deixando-me com uma montanha de dívidas médicas e uma criança que precisava de tudo. Eu fazia turnos duplos no hospital, onde era auxiliar de enfermagem, voltando para casa exausta apenas para ajudar o Lucas com o dever de casa, preparar seu lanche para o dia seguinte e colocá-lo na cama com histórias que eu inventava porque estava cansada demais para ler. Lembro-me daqueles anos em fragmentos, momentos de exaustão tão completa que às vezes me perguntava se sobreviveria a eles. Havia noites em que eu adormecia na mesa da cozinha enquanto ajudava o Lucas com a lição de matemática, acordando sobressaltada com ele gentilmente sacudindo meu ombro, me dizendo para ir para a cama. Havia manhãs em que eu me vestia no escuro, movendo-me pelo apartamento como um fantasma, tentando não acordá-lo, saindo para meu turno antes do amanhecer. Havia reuniões de pais e mestres em que eu chegava ainda de uniforme, cheirando a antisséptico de hospital, sentando naquelas cadeirinhas, sentindo o peso de ser mãe e pai, provedora e cuidadora. Tudo para aquela pequena pessoa que precisava de tanto. Cada sacrifício que fiz foi por ele. Quando ele quis entrar para o time de futebol na escola, peguei turnos extras nos fins de semana para pagar seu equipamento e uniformes. Quando ele foi aceito na faculdade, fiz empréstimos que ainda estou pagando aos 71 anos, porque queria que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Trabalhei durante feriados para que ele pudesse ter presentes debaixo da árvore, festas de aniversário elaboradas com todos os seus amigos, acampamentos de verão enquanto outras crianças do nosso bairro ficavam em casa. Abri mão de namorar, abri mão de qualquer chance de me casar novamente, porque não queria que ele se sentisse substituído ou confuso. Minha vida adulta inteira girou em torno de garantir sua felicidade e sucesso. Houve um homem uma vez, o Geraldo, que trabalhava na manutenção do hospital. Ele era gentil, paciente, esperava por mim depois do meu turno com um café e um sorriso. Ele me chamou para sair por meses antes de eu finalmente dizer sim, e por um breve período, permiti-me imaginar um futuro diferente. Mas o Lucas tinha 13 anos na época, lutando com a morte do pai de maneiras que não conseguia articular, se comportando mal na escola, retraído em casa. Quando tentei apresentar o Geraldo, a hostilidade do Lucas foi imediata e absoluta. Ele se recusou a falar comigo por uma semana, e a culpa me esmagou. Terminei com o Geraldo depois de apenas 2 meses, escolhendo a estabilidade emocional do meu filho em detrimento da minha própria chance de companhia. O Geraldo entendeu, mas pude ver a decepção em seus olhos quando lhe contei. Ele disse que eu era uma boa mãe e que esperava que o Lucas soubesse a sorte que tinha. Muitas vezes me pergunto agora se foi naquele momento que ensinei ao Lucas que minhas necessidades sempre viriam em segundo lugar, que seus sentimentos sempre superariam os meus, que eu sempre me sacrificaria no altar de seu conforto. E por anos, pareceu funcionar. O Lucas foi um bom aluno. Um menino gentil que ajudava os vizinhos idosos a carregar suas compras e a limpar a neve de suas calçadas no inverno. Ele se formou com honras, conseguiu um bom emprego no mercado financeiro, começou a ganhar dinheiro de verdade investindo em ações e construindo o que ele chamava de sua carteira. Ele até se aventurou em criptomoedas, comprando Bitcoin quando ainda era relativamente novo, transformando um investimento modesto em uma riqueza substancial. Aos 35 anos, o Lucas havia acumulado uma pequena fortuna, o suficiente para comprar um belo sobrado nos Jardins e dirigir um carro que custava mais do que eu ganhara em 5 anos de trabalho de enfermagem. Mas em algum lugar ao longo do caminho, o filho que eu criei desapareceu.
A mudança começou quando ele conheceu a Sofia em um evento corporativo na Avenida Paulista. Ela vinha de uma família tradicional, com a riqueza de sua família estendendo-se por gerações, com ativos em imóveis, investimentos em ouro e negócios internacionais. Para ela, meu apartamento modesto e estilo de vida simples eram embaraçosos, evidência de uma classe social com a qual ela nunca havia se associado. Ela deixou claro desde a primeira visita juntos que me achava inadequada. Ela torcia o nariz para os meus móveis, fazia comentários sobre o bairro, sugeria que eu deveria me mudar para um lugar mais seguro, sem oferecer qualquer ajuda real para que isso fosse possível. Lembro-me da primeira vez que o Lucas a trouxe para me conhecer. Eu limpei por dias, comprei flores, preparei sua refeição favorita. A Sofia entrou vestindo uma roupa que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, seus olhos percorrendo meu apartamento com um desdém mal disfarçado. Ela não tocou em nada, como se com medo de que meus pertences modestos pudessem contaminá-la. Quando serviu o jantar, ela beliscou a comida, movendo-a pelo prato mais do que comendo. Ela disse que era muito rústico. E o Lucas riu nervosamente, tentando preencher a lacuna entre seus dois mundos. Depois que eles foram embora, sentei no meu sofá e chorei, sabendo instintivamente que aquela mulher tiraria meu filho de mim, que ela representava uma vida da qual eu nunca poderia fazer parte, um padrão que eu nunca poderia alcançar. O Lucas, tão ansioso para se encaixar no mundo dela, começou a ecoar suas atitudes. Ele parou de ligar com tanta frequência. Suas visitas se tornaram raras, geralmente apenas quando ele precisava de algo. Às vezes, era um conselho sobre como gerenciar sua crescente carteira de investimentos, outras vezes era acesso aos meus contatos de enfermagem quando a Sofia precisava de uma consulta médica agilizada. Certa vez, ele me pediu para cuidar do cachorro deles enquanto eles passavam 3 semanas de férias na Europa. Mas quando pedi que me visitassem no Natal, ele disse que tinham outros compromissos. Perdoei cada desprezo, cada ligação perdida, cada dia das mães esquecido. Eu dizia a mim mesma que ele estava ocupado, que filhos adultos têm suas próprias vidas, que eu deveria ser grata por qualquer tempo que ele pudesse me dar. Mas no fundo, nos momentos de silêncio em que eu sentava sozinha no meu apartamento ouvindo o trânsito lá fora, comecei a me perguntar se meu amor incondicional o havia ensinado que eu estaria sempre disponível, sempre complacente, sempre disposta a aceitar quaisquer migalhas de atenção que ele me jogasse. Os sinais de exploração estavam por toda parte quando comecei a olhar. O Lucas ligava quando seus investimentos em ações precisavam de conselhos de diversificação, sabendo que eu tinha uma amiga do hospital cujo marido era consultor financeiro. Ele me pedia para transferir dinheiro da minha modesta conta poupança quando o fluxo de caixa estava apertado entre seus pagamentos de dividendos, sempre prometendo me pagar de volta, mas nunca cumprindo. Quando a Sofia quis reformar a cozinha, eles me perguntaram se eu poderia emprestar-lhes 15 mil reais, dinheiro que eu estava economizando por anos para o caso de emergências médicas. Eu dei a eles, e eles instalaram bancadas de mármore e armários personalizados que custaram 3 vezes o que pediram emprestado. Nunca vi 1 centavo de volta. Quando eles pediram aquele dinheiro, lembro-me claramente da ligação. A voz do Lucas era casual, quase alegre. Ele disse: "Oi, mãe. Pergunta rápida. A Sofia e eu estamos fazendo umas obras em casa e estamos um pouco sem dinheiro vivo agora. Está tudo empatado em investimentos. Você sabe como é. Você poderia nos adiantar 15 mil? Só por alguns meses até algumas de nossas ações vencerem." Eu fiquei ali segurando o telefone, olhando para meu extrato bancário na tela do computador, vendo toda a minha rede de segurança representada naquele número. Meu coração dizia não, minha mente dizia não, mas minha boca disse: "Claro, querido, quando você precisa?" Porque era isso que eu sempre fazia. Era quem eu sempre fui. A mãe que deu, e deu, e deu, até não sobrar mais nada. Havia também humilhações menores. Cartões de aniversário que chegavam semanas atrasados, se chegassem.
Telefonemas que duravam menos de 5 minutos antes que o Lucas dissesse que precisava ir. A vez em que caí no chuveiro e machuquei feio as costelas, ligando para o Lucas do pronto-socorro, apenas para ouvir que ele não poderia vir porque tinham ingressos para o teatro. Peguei um táxi para casa sozinha naquela noite, subi as escadas para o meu apartamento segurando meu lado machucado e chorei até dormir, me perguntando quando me tornei tão descartável para a pessoa que eu mais amava no mundo. Na tarde do tapa, depois que eles saíram do meu apartamento em uma tempestade de raiva e acusações, sentei na minha cozinha olhando para a carne assada intocada. A louça boa ainda estava na mesa, o molho coagulando na travessa. Eu me senti esvaziada, como se tudo dentro de mim tivesse sido arrancado, deixando apenas uma casca. Minha bochecha ainda ardia onde o Lucas me bateu, mas a dor física não era nada comparada à devastação emocional. Fiz uma xícara de chá com as mãos trêmulas, a caneca de cerâmica quase escorregando da minha mão. Enquanto estava sentada à mesa sozinha, notei o notebook ainda gravando no aparador. Fui até lá e parei o vídeo. Depois sentei para assistir ao que havia sido capturado. Ver o momento do impacto de uma perspectiva externa tornou tudo de alguma forma pior. Eu me vi recuando. Vi a confusão e a dor inundarem meu rosto. Vi a raiva do Lucas torcer suas feições em algo que eu não reconheci. A Sofia, ao fundo, parecia quase satisfeita, como se tivesse vencido alguma competição não declarada. Assistindo aquele vídeo, eu me vi com novos olhos. A mulher na tela parecia pequena, diminuída, pedindo desculpas mesmo no momento de ser atingida. A maneira como eu estendi a mão para o Lucas depois, ainda tentando confortá-lo, ainda tentando fazer as pazes, mesmo depois de ele ter me batido. A maneira como gaguejei e pedi desculpas, como se eu fosse a culpada por algo. A percepção me atingiu como água fria. Era nisso que eu havia me tornado. Uma mulher tão acostumada a aceitar maus tratos que nem mesmo a violência física desencadeou a indignação apropriada. Meu primeiro instinto foi acalmá-lo, fazê-lo se sentir melhor, assumir a responsabilidade por suas ações. Salvei o arquivo de vídeo, embora ainda não soubesse o que faria com ele. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Fechei meu notebook, guardei a louça, raspei a comida não consumida em potes e, em vez de ligar para o Lucas para me desculpar ou tentar fazer as pazes, não fiz nada. Deixei o silêncio permanecer. Deixei a dor existir sem tentar consertá-la, sem correr para amenizar as coisas, sem assumir a responsabilidade por suas ações. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir, repassando não apenas os eventos da tarde, mas anos de pequenas crueldades acumuladas. Os aniversários esquecidos. As vezes em que fiquei doente e não tive notícias dele. Os presentes caros que ele comprou para a Sofia enquanto eu recebia uma caixa de bombons de supermercado no Natal. A maneira como ele falava comigo como se eu fosse um fardo, uma obrigação, algo a ser gerenciado em vez de alguém a ser amado. Pensei nas vezes em que mordi a língua quando a Sofia fazia comentários cortantes sobre meu apartamento, minhas roupas, meu trabalho, minha vida. Pensei no dinheiro que dei a eles ao longo dos anos, dinheiro que eu não podia me dar ao luxo de dispensar. Dinheiro que foi para o luxo deles enquanto eu recortava cupons e comprava marcas genéricas no supermercado. Pensei em todas as vezes que comparecia aos momentos importantes do Lucas, enquanto ele não se dava ao trabalho de comparecer aos meus. Houve a vez em que ele se formou na faculdade de administração, e eu tirei um dia de folga do trabalho que não podia perder. Viajei para outro estado em um ônibus de viagem porque não podia pagar o trem. Sentei naquele auditório explodindo de orgulho enquanto ele atravessava o palco. E então, 3 anos depois, quando finalmente terminei a faculdade que levei 7 anos para concluir, fazendo aulas noturnas entre os turnos, ele não veio à minha formatura. Ele tinha um jantar de trabalho, disse ele. Um cliente importante. Sentei naquele auditório cercada por famílias comemorando, e o assento que eu havia guardado para ele permaneceu vazio. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem, que a carreira dele era importante, que eu entendia. Mas chorei todo o caminho de volta para casa no metrô,
tentando esconder minhas lágrimas atrás do meu programa, me sentindo tola por esperar mais. Por volta das 3 da manhã, enquanto a cidade zumbia do lado de fora da minha janela e o peso da solidão pressionava meu peito, tomei uma decisão. Eu não podia continuar assim. Algo tinha que mudar. Mesmo que esse algo fosse eu. Mesmo que significasse arriscar o único laço familiar que me restava. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de clareza. Segui minha rotina de forma diferente. Em vez de verificar imediatamente meu telefone para ver se o Lucas havia ligado para se desculpar, deixei-o em outro quarto. Em vez de repassar a briga e me perguntar o que eu poderia ter feito de diferente, fui caminhar no parque do bairro. O ar de outubro estava fresco, as folhas crocantes sob meus pés. E pela primeira vez em meses, senti algo além de ansiedade e tristeza. Senti um leve despertar de raiva e, surpreendentemente, parecia poder. Parei na biblioteca local e peguei livros sobre como estabelecer limites, sobre como reconhecer o abuso emocional, sobre como recuperar sua vida depois de se doar demais. Li-os de capa a capa nos dias seguintes, destacando passagens que ressoavam, fazendo anotações nas margens. Uma frase ficou comigo. Ensinar as pessoas a como te tratar não é egoísmo. É necessário. A bibliotecária, uma mulher chamada Rosa com quem eu havia trocado cumprimentos inúmeras vezes, mas nunca realmente conversado, me notou pegando os livros. Ela disse com gentileza que era uma leitura pesada, enquanto escaneava os títulos. Perguntou se eu estava bem. Fiquei surpresa com a pergunta, com a preocupação genuína em sua voz. Eu lhe disse que estava tentando ficar, e ela assentiu com compreensão. Ela disse que eram bons livros, que leu um deles. Ela apontou para um sobre limites emocionais, depois do divórcio, e que mudou sua vida. Que às vezes precisamos de permissão para nos colocarmos em primeiro lugar. Ela me entregou meus livros e um lenço de papel, porque as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ela disse suavemente que a biblioteca tinha um grupo de apoio às terças à noite, mulheres ajudando mulheres, e que eu seria bem-vinda a qualquer momento. Agradeci, sem ter certeza se iria, mas grata pela gentileza de uma estranha que viu minha dor e a reconheceu. Acabei indo àquele grupo de apoio de terça-feira. Ao entrar na sala do porão da biblioteca, vendo um círculo de cadeiras dobráveis ocupadas por mulheres de todas as idades, quase me virei e fui embora. Mas a Rosa estava lá, e ela sorriu para mim, gesticulando para uma cadeira vazia. A facilitadora, uma mulher chamada Doutora Mendes, que oferecia seu tempo como voluntária, explicou que aquele era um espaço seguro para compartilhar nossas experiências com relacionamentos difíceis. Ela disse que não havia julgamento ali, apenas compreensão e apoio. Naquela primeira noite, ouvi enquanto outras mulheres contavam suas histórias. Uma jovem de 20 e poucos anos falou sobre sua mãe narcisista que constantemente criticava sua aparência e escolhas de vida. Uma mulher da minha idade descreveu sua filha adulta que só ligava quando precisava de dinheiro, que culpava a mãe por todos os problemas de sua vida. Outra mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, compartilhou como seu filho a roubou repetidamente, como ela havia permitido seu vício por anos, pagando suas fianças, como finalmente estava aprendendo a dizer não, mesmo que isso a aterrorizasse. Cada história ressoava com algo em minha própria experiência. Os padrões eram tão semelhantes. A doação sem fim, a esperança de que mais um sacrifício finalmente conquistaria o amor e o respeito que desejávamos. A esmagadora percepção de que estávamos sendo usadas, a culpa que vinha com o estabelecimento de limites. Quando chegou a minha vez de falar, me vi compartilhando toda a história, sobre o Lucas, sobre o tapa, sobre anos me sentindo invisível. As mulheres ouviram sem interrupção, e quando terminei, várias estavam chorando junto comigo. A doutora Mendes disse com firmeza que eu não merecia aquilo, que não importava o que aconteceu, não importava o que eu disse ou fiz, eu não merecia ser agredida, e que eu tinha todo o direito de me proteger agora.
Essas palavras, ditas com tanta autoridade e compaixão, abriram algo dentro de mim. Chorei naquela sala de porão, cercada por mulheres que mal conhecia, e me senti mais apoiada do que em anos com o filho que criei. 3 dias após o incidente, o Lucas finalmente ligou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, algo que nunca teria feito antes. Sua voz era casual, como se nada significativo tivesse acontecido. Ele perguntou: "Oi, mãe, só para saber. Como você está?" Não houve pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do que ele havia feito. Apenas uma conversa fiada agradável, como se nossa última interação não tivesse terminado com a mão dele atingindo meu rosto. Senti minha garganta apertar com o impulso de deixar para lá, de fingir que tudo estava bem, de preservar a paz a qualquer custo. Mas então me lembrei do vídeo, lembrei do olhar em seu rosto, lembrei de anos aceitando um comportamento inaceitável. Eu disse em voz baixa que não estava bem, Lucas. Que estava magoada. Pelo que aconteceu no domingo, pela forma como ele me tratou, pelo fato de ele ter me batido e nem sequer ter mencionado isso. Houve uma pausa. Então, inacreditavelmente, ele riu. Não uma risada completa, mas um bufo desdenhoso. Ele disse: "Ah, qual é, mãe? Não seja dramática. Eu mal te toquei. Você está fazendo um escândalo por nada." As palavras me atingiram como outro tapa. Fazendo um escândalo por nada. Quantas vezes na minha vida alguém me disse que eu estava exagerando, sendo muito sensível, esperando demais? Quantas vezes eu internalizei essas mensagens e diminuí minha própria dor para deixar os outros confortáveis? Eu disse com a voz trêmula, mas firme, que para mim não era nada. Que ele havia colocado as mãos em mim com raiva. Que isso não era nada. Ele respondeu: "Jesus, mãe, eu não te bati. Eu só gesticulei e você estava no caminho. Você está distorcendo isso para algo que não foi." Gaslighting. O livro que eu havia lido usava esse termo. Fazer alguém duvidar de sua própria percepção da realidade, de sua própria memória, de sua própria experiência. Eu tinha o vídeo. Eu sabia o que aconteceu. Mas mesmo armada com evidências, senti o velho instinto de duvidar de mim mesma, de aceitar a versão dele dos eventos porque era mais fácil do que o conflito. Eu sabia o que aconteceu. "Lucas. E você também sabe." Ele disse. "Tanto faz." "Olha, eu liguei porque a Sofia e eu vamos receber umas pessoas para o Natal e pensamos que você talvez quisesse vir. Mas se você vai ser assim, talvez seja melhor você não vir." O convite foi entregue como uma ameaça, um teste da minha disposição para obedecer. "Venha, mas apenas se você se comportar. Venha, mas apenas se você aceitar ser maltratada e ficar em silêncio sobre isso. Venha, mas apenas se você for grata por migalhas." Todo o instinto gritava para eu aceitar, para me desculpar por causar tensão, para ser grata por estar sendo incluída. Mas algo havia mudado em mim durante aquelas noites sem dormir. Algo havia se quebrado e se reformado em algo mais duro, menos disposto a ceder. Ouvi a mim mesma dizer que não achava que iria para o Natal este ano. Que eu precisava de um espaço, Lucas. Que eu precisava de tempo para pensar sobre nosso relacionamento e o que eu estava disposta a aceitar. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Então, sua voz ficou fria. Ele disse: "Tudo bem, faça o que quiser. Não espere que a gente continue procurando se você vai nos afastar." A ligação terminou. Sentei segurando o telefone, meu coração batendo forte, a adrenalina correndo por mim. Eu tinha acabado de fazer algo que nunca pensei que faria. Eu disse não. Eu estabeleci um limite. E o céu não caiu. Eu ainda estava respirando. O mundo continuou girando. Mas o medo veio correndo momentos depois. E se ele nunca mais falasse comigo? E se eu tivesse acabado de cortar a única conexão familiar que eu tinha? E se eu morresse sozinha e não fosse encontrada por dias porque afastei a única pessoa que poderia notar minha ausência?
O terror da solidão quase me fez pegar o telefone e ligar de volta, me desculpar, retirar tudo. Em vez disso, fiz outra xícara de chá. Sentei na minha mesa da cozinha e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. O papel de parede desbotado, os móveis gastos, o espaço silencioso que testemunhou tanto da minha vida solitária. E percebi algo. Eu já estava sozinha. Eu estava sozinha há anos, cercada por pessoas que realmente nem me viam, que tiravam de mim sem dar nada em troca, que me faziam sentir pequena e insignificante. O que eu realmente estava perdendo se o Lucas me cortasse? Um relacionamento que já me causava mais dor do que alegria? Nas semanas seguintes, um padrão emergiu. O Lucas ligou 2 vezes, ambas precisando de algo. Uma vez para perguntar se eu poderia ajudá-lo a conseguir um agendamento prioritário para a consulta de dermatologia da Sofia, através dos meus contatos no hospital. Outra vez para pedir que eu lhes emprestasse dinheiro para uma nova oportunidade de investimento com a qual ele estava animado. Algo envolvendo criptomoedas que ele jurou que triplicaria seu dinheiro em meses. Ambas as vezes, eu disse não. Ambas as vezes, ele ficou chocado, depois com raiva, depois desdenhoso. A primeira vez que disse não, pareceu saltar de um penhasco. Meu coração acelerou, minhas palmas suaram e tive que segurar o telefone com força para minha mão não tremer. Eu disse, com a voz pouco acima de um sussurro, que sentia muito, Lucas, mas não podia ajudar com aquilo agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então veio sua resposta, pingando de incredulidade e indignação. Ele questionou se eu não podia ou não queria. A distinção parecia importante para ele, como se uma fosse aceitável e a outra uma traição. Surpreendida por minha própria honestidade, eu me vi dizendo ambos que eu não podia porque tinha recursos limitados e energia limitada, e não queria porque precisava priorizar minhas próprias necessidades pela primeira vez. As palavras pareceram estranhas na minha boca, como falar uma língua que eu nunca aprendi, mas de alguma forma entendia. Durante a segunda ligação, ele disse não entender o que tinha acontecido comigo, perguntando desde quando eu era tão egoísta. Egoísta. Lá estava aquela palavra, usada como uma arma contra qualquer um que ousasse priorizar seu próprio bem-estar. Eu fui chamada de egoísta minha vida inteira pelos menores atos de autopreservação. Querer um dia de folga era egoísta. Pedir ajuda era egoísta. Ter necessidades era egoísta. Mas dar até não ter mais nada, isso era virtuoso. Era o que boas mães, boas mulheres, boas pessoas faziam. Eu respondi que não estava sendo egoísta, Lucas. Estava sendo realista sobre o que podia dar. Que eu tinha uma renda fixa e não podia continuar emprestando dinheiro que não podia me dar ao luxo de perder. Ele insistiu que eu sabia que ele pagaria. Que sua carteira era forte e que ele me devolveria. Eu o lembrei que ele disse isso da última vez e da vez anterior, e que eu ainda estava esperando. Ele gaguejou, pego de surpresa pela minha franqueza, dizendo que não acreditava que eu estava fazendo um controle como uma contadora, que isso era muito mesquinho, mãe. Mesquinho. Outra palavra projetada para me fazer encolher. Eu disse que não estava fazendo um controle para puni-lo, mas porque precisava saber para onde meu dinheiro ia. Isso se chamava ser responsável. A conversa terminou mal, como todas agora. Mas cada vez que eu me mantinha firme, cada vez que me recusava a ceder às suas exigências ou manipulações, eu me sentia um pouco mais forte. A culpa ainda estava lá, me roendo nos momentos de silêncio. Mas agora estava competindo com outra coisa. Autorrespeito. Dignidade. A ideia radical de que eu importava. Minha vizinha, a dona Sônia, notou a mudança em mim. Ela era uma viúva da minha idade que morava a 2 portas de distância. Uma mulher com quem eu troquei gentilezas por anos, mas nunca realmente me conectei. Numa tarde de início de novembro, ela bateu na minha porta segurando uma travessa de pães de queijo quentinhos. Ela disse, com seus olhos gentis enrugando nos cantos, que esperava não estar incomodando,
mas que notou que eu parecia um pouco para baixo ultimamente e pensou que pães de queijo caseiros poderiam ajudar. Eu a convidei para entrar, e com chá e pães de queijo, me vi contando tudo a ela. Sobre o Lucas, sobre o tapa, sobre anos me sentindo usada e desvalorizada. Ela ouviu sem julgamento, sem oferecer os clichês vazios que eu tinha ouvido de outros. Quando terminei, ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Ela disse simplesmente que eu não estava sozinha e que eu merecia mais do que a forma como ele estava me tratando. Essas palavras, ditas com tanta convicção, me fizeram chorar. Não lágrimas tristes, mas algo mais. Alívio, talvez. Validação. O profundo conforto de ser vista e compreendida por outra pessoa. A dona Sônia se tornou uma visita regular depois disso. Tomávamos chá juntas, compartilhávamos refeições, assistíamos a filmes antigos. Ela preencheu um pouco da solidão que a ausência do Lucas havia criado, mas, mais importante, ela me mostrou como era o cuidado genuíno. Ela aparecia. Ela ouvia. Ela dava sem esperar nada em troca, exceto minha companhia. A dona Sônia também compartilhou sua própria história ao longo daquelas semanas de amizade. Seu falecido marido tinha sido controlador. Ela me contou em uma tarde chuvosa, enquanto sentávamos perto da minha janela observando a cidade abaixo. Ela disse que não era fisicamente abusivo, mas que ele tomava todas as decisões. Onde morávamos, como gastávamos dinheiro, quem víamos. Que ela pensava que era assim que o casamento funcionava, que ela deveria ser complacente, flexível, altruísta. Ela fez uma pausa, mexendo o chá lentamente. Disse que foi só depois que ele morreu que ela percebeu o quão pequena ela havia se tornado para caber na visão dele do que uma esposa deveria ser. E o estranho era que, uma vez que ele se foi e ela começou a fazer suas próprias escolhas, ela descobriu que gostava mais de si mesma, que era mais interessante do que jamais se permitira ser. Suas palavras ressoaram profundamente, e percebi que eu também passei décadas me tornando menor, mais quieta, mais complacente, esperando que se eu apenas ocupasse menos espaço, se eu apenas precisasse de menos, se eu apenas desse mais, eu seria digna de amor. Conforme novembro ficava mais frio, tomei uma decisão que me aterrorizou. Eu estava pensando nisso há semanas, virando e revirando na minha mente, tentando encontrar a coragem. Uma manhã, acordei e soube que era a hora. Eu não podia continuar vivendo nesse limbo. Não podia continuar aceitando migalhas de afeto enquanto fingia que era suficiente. Eu precisava confrontar o que havia acontecido. Precisava fazer o Lucas ver o que ele tinha feito. Precisava exigir mudança ou aceitar que nosso relacionamento talvez não sobrevivesse. Liguei para o Lucas e pedi para ele vir para uma conversa. Apenas ele, eu especifiquei. Não a Sofia. Ele concordou com relutância, seu tom sugerindo que estava me fazendo um favor, que esperava que isso fosse mais uma instância de eu reagindo exageradamente a nada. Marcamos para o domingo seguinte, exatamente um mês após o incidente que mudou tudo. Passei a semana me preparando, não com comida desta vez, mas mentalmente. Pratiquei o que queria dizer. Escrevi tudo em um diário, refinei minhas palavras até que parecessem verdadeiras e claras. Decidi que mostraria o vídeo a ele. Ele precisava se ver. Precisava confrontar a realidade do que havia feito. Parte de mim esperava que ver aquilo o chocasse e o fizesse tomar consciência, que despertasse o filho que eu conhecia. Parte de mim sabia que talvez não fizesse nada. O domingo chegou frio e cinzento, o céu pesado com a ameaça de neve. O Lucas chegou na hora, o que me surpreendeu. Ele parecia cansado, mais magro do que eu me lembrava, com olheiras escuras sob os olhos. Por um momento, meu instinto materno aflorou, querendo perguntar se ele estava bem, se estava comendo o suficiente, se o trabalho o estava estressando. Mas reprimi o impulso. Isso não era sobre cuidar dele, era sobre cuidar de mim. Sentamos na minha sala de estar, o espaço estranho com atenção. Eu havia colocado meu notebook na mesinha de centro, o arquivo de vídeo pronto para tocar. Os olhos do Lucas se voltaram para ele,
Depois para mim. Ele perguntou o que era aquilo, que não tinha muito tempo. Mesmo agora, mesmo vindo para o que ele certamente sabia que seria uma conversa difícil, ele estava estabelecendo limites sobre o quanto de si mesmo me daria. Parte de mim queria confrontá-lo sobre isso, apontar que eu lhe dei tempo ilimitado minha vida inteira, mas me mantive focada no meu propósito. Eu disse que era sobre o que aconteceu no mês passado. Sobre ele ter me batido. Ele revirou os olhos. Literalmente revirou os olhos, como se eu fosse uma criança inventando histórias. Ele já me disse, isso não aconteceu. Você está exagerando. Sem dizer mais nada, apertei o play no vídeo. A gravação começou antes de eles chegarem, me mostrando na cozinha, meu rosto animado enquanto eu preparava a refeição, claramente excitada com a visita deles. Então eles entraram, a entrada desdenhosa da Sofia, o beijo distraído do Lucas. A refeição, meu pedido gentil, a escalada. E então, claro como o dia, a mão do Lucas atingindo meu rosto, o som, minha expressão chocada. O sorriso satisfeito de Sofia ao fundo. Observei o Lucas enquanto ele assistia ao vídeo. Seu rosto ficou pálido. Sua mandíbula se contraiu. Quando terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a tela em branco. Esperei, dando-lhe espaço para processar, para responder, para talvez finalmente se desculpar. Ele perguntou com a voz tensa e controlada, de onde eu tirei aquilo. Eu respondi que às vezes me gravo para o meu diário em vídeo, que a câmera estava ligada e que não planejei capturar aquilo, mas capturei. Ele me acusou de espioná-los, de gravar momentos familiares privados sem permissão. A deflexão foi imediata, instintiva. Em vez de abordar o que ele havia feito, ele estava me tornando a vilã por ter a prova. Eu disse que não era sobre a gravação, Lucas. Era sobre você colocar as mãos em mim. Sobre você bater na sua mãe. Ele retrucou que não me bateu, que foi apenas um toque e que eu estava exagerando. Senti minha raiva subir, quente e desconhecida no meu peito. Eu disse que assisti ao mesmo vídeo que ele acabou de assistir, que aquilo não foi um toque, foi um tapa. Que ele me atingiu com raiva porque pedi para sua esposa ser respeitosa na minha mesa. Ele defendeu que ela não estava sendo desrespeitosa, que ela estava à vontade ali. Que eu fui quem tornou a situação estranha, criticando-a como uma espécie de polícia de etiqueta. Eu disse que pedi cortesia básica, Lucas, e que isso não era irracional. Ele se levantou abruptamente, pegando o casaco e dizendo que já deu. Que veio pensando que eu queria me desculpar por como tenho agido, por me afastar, por me recusar a ajudá-los. Mas em vez disso, eu estava insistindo nessa narrativa ridícula onde eu sou a vítima e ele algum tipo de agressor, e que ele não precisava disso. Minha voz foi afiada o suficiente para detê-lo quando pedi para ele esperar, que antes de ir, eu precisava dizer algo, precisava que ele me ouvisse. Ele ficou parado perto da porta, com a mão na maçaneta, sua linguagem corporal gritando seu desejo de ir embora. Mas ele fez uma pausa, me dando uma última chance. Com a voz trêmula, mas firme, eu disse que lhe dei tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha energia, meu amor. Que o criei sozinha depois que seu pai morreu. Que trabalhei até a exaustão para lhe dar oportunidades que nunca tive. Que sacrifiquei relacionamentos, felicidade, meu próprio futuro para garantir que o dele estivesse seguro. E que em algum lugar ao longo do caminho ele parou de me ver como uma pessoa. Eu me tornei um recurso para ele, algo a ser extraído. Que ele pega meu dinheiro e não paga de volta, pega minha ajuda e não dá nada em troca, pega meu amor e o trata como se não valesse nada. Ele argumentou que não era justo, mãe, que ele apreciava tudo que eu fiz. Eu respondi que apreciação não é o mesmo que respeito, Lucas, e que ele não me respeitava. Que ele não respeitava meus limites, meus sentimentos, meu valor como ser humano. Que ele me bateu e nem sequer admite. Que não se desculpa. Que não assume a responsabilidade. Em vez disso, estava me fazendo sentir louca por estar magoada com isso. Ele insistiu que não me bateu, mas sua voz havia perdido a convicção.
Eu afirmei que sim, ele bateu. E que até que ele pudesse admitir isso, até que pudesse me olhar nos olhos e assumir a responsabilidade por suas ações, eu não achava que poderíamos ter um relacionamento. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas de finalidade. O rosto do Lucas passou por uma série de expressões. Choque, raiva, algo que poderia ter sido medo. Ele perguntou se eu estava falando sério, se eu ia jogar fora todo o nosso relacionamento por causa disso. Eu respondi que ele o jogou fora quando decidiu que eu não valia a pena ser tratada com decência humana básica, que eu estava apenas finalmente aceitando o que ele vinha me mostrando há anos. Ele disse: "Tudo bem? Tudo bem? Se é assim que você quer, então acabamos. Não me ligue. Não espere nada de mim. Você quer ficar sozinha? Parabéns, você conseguiu o que queria." Ele bateu a porta ao sair, o som ecoando pelo meu apartamento. Fiquei no meio da minha sala, com o coração acelerado, as mãos tremendo. Parte de mim queria correr atrás dele, retirar tudo, implorar para que ele ficasse. Mas eu não o fiz. Deixei-o ir. Deixei o relacionamento ao qual eu me agarrei tão desesperadamente se dissolver, porque me agarrar a ele estava me matando. Chorei naquela noite. Soluços profundos e lancinantes que vieram de algum lugar primitivo. Lamentei pelo filho que perdi, pelo relacionamento que morreu muito antes de eu reconhecer sua morte, pelo futuro que imaginei onde envelheceríamos juntos, onde ele cuidaria de mim da maneira como eu cuidei dele. Lamentei pela mãe que eu fui, a mulher que deu e deu até não sobrar mais nada, que media seu valor pelo quanto podia sacrificar. Mas quando as lágrimas finalmente pararam, quando o apartamento ficou quieto novamente, exceto pelo zumbido sempre presente da cidade lá fora, senti algo inesperado. Leveza. Como se um peso que eu carregava por décadas tivesse sido finalmente levantado. Eu havia contado minha verdade. Eu havia estabelecido um limite. Eu havia me escolhido. E eu ainda estava aqui, ainda respirando, ainda de pé. As semanas que se seguiram foram estranhas. Continuei esperando que o Lucas ligasse, se desculpasse, tentasse se reconciliar. Em vez disso, houve apenas silêncio. Sem ligações, sem mensagens. Era como se eu tivesse deixado de existir em seu mundo no momento em que deixei de ser útil. A rejeição doeu, mas também esclareceu as coisas. Ele nunca me valorizou por quem eu era, apenas pelo que eu podia fornecer. Joguei-me na construção de uma vida que não girava em torno de esperar por sua aprovação ou atenção. Entrei para um clube do livro na biblioteca, onde conheci outras mulheres da minha idade que tinham suas próprias histórias de relacionamentos familiares difíceis. Ofereci mais horas como voluntária na horta comunitária, sujando minhas mãos na terra, observando as coisas crescerem. Fiz uma aula de pintura no Centro de Convivência para Idosos e descobri que tinha talento para aquarela, para capturar a forma como a luz incidia sobre prédios e árvores. A aula de pintura se tornou meu santuário. Toda quinta-feira à tarde, eu sentava na sala iluminada no segundo andar do Centro de Convivência, cercada por outros alunos, a maioria aposentados como eu, que finalmente encontraram tempo para explorar a criatividade que haviam suprimido por décadas. Nosso instrutor, Marcos, era um professor de arte aposentado com paciência infinita e a capacidade de ver potencial até mesmo nas pinceladas mais hesitantes. Ele dizia que não há erros na aquarela, apenas oportunidades de descoberta. Comecei com temas simples, uma tigela de frutas, uma única flor em um vaso. Mas gradualmente me tornei mais corajosa. Pintei a vista da minha janela, o metrô cortando a névoa da manhã. Pintei memórias. A cozinha do apartamento onde o Lucas cresceu, embora não conseguisse me forçar a incluí-lo na imagem. Pintei meus sentimentos, redemoinhos abstratos de azul e cinza que de alguma forma capturavam a solidão e a libertação que eu estava experimentando simultaneamente. O Marcos notou meu progresso. Ele me disse uma tarde, estudando uma pintura que eu fiz do Parque Ibirapuera no outono, que eu tinha um bom olho para a luz,
que a maneira como capturei o sol se infiltrando pelas folhas era muito bonita. Seu elogio me fez chorar. E percebi o quão faminta eu estava por reconhecimento, por alguém ver o que eu criei e encontrar valor nisso. Passei tantos anos sendo invisível que até mesmo este pequeno reconhecimento pareceu revolucionário. A dona Sônia e eu nos tornamos mais próximas, desenvolvendo o tipo de amizade que eu sentia falta há anos. Fomos a museus juntas, caminhamos no Parque Ibirapuera, jantamos em pequenos restaurantes que nenhuma de nós teria experimentado sozinha. Ela me mostrou que a conexão não precisava ser exaustiva, que os relacionamentos podiam ser recíprocos e nutritivos em vez de desgastantes. Numa tarde de dezembro, cerca de 6 semanas após meu confronto com o Lucas, algo inesperado chegou na minha caixa de correio. Uma carta, escrita à mão, da Sofia, de todas as pessoas. Quase a joguei fora sem ler, mas a curiosidade foi mais forte. Abri com cuidado, preparando-me para mais crueldade. A carta não era o que eu esperava. Era um pedido de desculpas, mais ou menos, embora estivesse envolto em justificativas e desculpas. A Sofia escreveu que o Lucas estava lutando com o estresse no trabalho, que sua carteira de investimentos havia sofrido alguns baques com a recente volatilidade do mercado, que eles estavam lidando com uma pressão financeira que eu não entendia. Ela disse que ele estava no limite e que o incidente no meu apartamento foi fora do personagem para ele. O que mais me impressionou foi o parágrafo final. A Sofia escreveu que eles descobriram que eu estava gravando naquele dia e que o Lucas estava furioso com isso. Ele se sentiu traído, violado, exposto. Ela estava escrevendo para pedir, quase exigir, que eu apagasse o vídeo e nunca o mencionasse a ninguém. Em troca, ela disse que eles estariam dispostos a aparar as arestas e me incluir em suas vidas novamente. Li a carta 3 vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não havia um reconhecimento real do erro. Nenhuma desculpa genuína por como eu fui tratada. Apenas preocupação com o vídeo, com as possíveis consequências para o Lucas se alguém o visse. A oferta de me incluir novamente foi apresentada como uma concessão generosa, como se minha presença em suas vidas fosse um privilégio que eles estavam graciosamente estendendo. Pensei na mulher que eu era há 2 meses, em como ela teria agarrado desesperadamente essa oportunidade. Com que rapidez ela teria concordado em apagar o vídeo, em nunca mais falar sobre isso, em varrer tudo para debaixo do tapete em troca das menores migalhas de inclusão. Quão grata ela teria sido apenas por ser permitida de volta na vida de seu filho, não importa o custo para sua dignidade. Mas eu não era mais aquela mulher. Sentei-me à minha mesa da cozinha com caneta e papel e escrevi minha própria carta em resposta. Mantia breve e clara. Agradeci a Sofia por entrar em contato, mas expliquei que não apagaria o vídeo. Era meu registro do que aconteceu, minha prova quando a dúvida surgia, meu lembrete do porquê eu tive que estabelecer limites. Escrevi que estava aberta à reconciliação com o Lucas, mas apenas se ele estivesse disposto a reconhecer verdadeiramente o que fez, a assumir a responsabilidade sem desvios ou minimizações, e a me tratar com respeito daí em diante. Terminei a carta dizendo que esperava que eles resolvessem sua situação financeira, mas que meu relacionamento com meu filho não poderia depender do meu silêncio ou da minha disposição de fingir que não fui magoada. Enviei no dia seguinte e senti uma paz que não esperava. O Natal se aproximava, um feriado que sempre passei com o Lucas. Este ano, a perspectiva de passá-lo sozinha deveria ser devastadora, mas me vi fazendo outros planos. A dona Sônia me convidou para a celebração de sua família, apresentando-me a sua filha e netos, que me acolheram calorosamente. A casa estava cheia de risadas e caos, crianças correndo, comida sendo compartilhada, afeto genuíno fluindo livremente. Era tudo o que eu esperava que meus natais com o Lucas fossem, e estava sendo oferecido a mim por pessoas que mal me conheciam, simplesmente porque tinham lugar em sua mesa e bondade em seus corações. Na manhã de Natal, acordei no quarto de hóspedes da dona Sônia com o cheiro de café e rabanada.
No andar de baixo, seus netos estavam abrindo presentes, seus gritos animados enchendo a casa de alegria. A dona Sônia me entregou uma pequena caixa embrulhada, insistindo que eu a abrisse com todos os outros. Dentro, havia uma delicada pulseira de prata com um pequeno pingente em forma de uma pazinha de jardim. Ela me abraçou e disse que era por todo o belo trabalho que eu fazia na horta comunitária e por ser uma amiga tão boa este ano. Chorei, mas desta vez foram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de pertencimento, de reconhecer que a família nem sempre são as pessoas com quem nascemos. Às vezes, são as pessoas que nos escolhem, que veem nosso valor e o refletem de volta para nós, que aparecem não porque precisam, mas porque querem. No ano novo, tomei outra decisão que teria aterrorizado a antiga eu. Eu morava no meu pequeno apartamento há mais de 20 anos e, embora amasse o bairro, o espaço se tornara pesado com memórias, muitas delas dolorosas. Comecei a procurar outros apartamentos, talvez algo um pouco menor, mas mais claro, em outra parte de São Paulo ou talvez até mesmo no centro, se conseguisse encontrar algo acessível. A própria busca foi empoderadora. Eu estava fazendo escolhas com base no que eu queria, não no que seria conveniente para as visitas do Lucas ou no que me deixaria com dinheiro suficiente para ajudá-lo quando ele ligasse. Eu estava priorizando meu próprio conforto, minha própria felicidade, meu próprio futuro. Durante esse processo, também marquei uma consulta com uma advogada sobre planejamento de testamento. Eu sempre presumi que deixaria tudo para o Lucas, minhas modestas economias, meu pequeno seguro de vida, meus pertences. Mas agora eu não tinha tanta certeza. Queria entender minhas opções, garantir que o que quer que eu deixasse para trás fosse para pessoas e causas que se alinhassem com meus valores. Não apenas para alguém que por acaso compartilhava meu DNA. A advogada, uma mulher gentil na casa dos 50 chamada Patrícia, ouviu minha história sem julgamento. Ela disse que eu tinha o direito de distribuir meus bens como quisesse e que podia mudar de ideia a qualquer momento. Que o importante era que eu estava pensando nisso intencionalmente, tomando decisões que pareciam certas para mim. Saí do escritório dela com uma pasta de informações e uma estranha sensação de poder. Essas eram minhas escolhas a fazer. Minha vida, meus recursos, meu legado. Eu não devia a ninguém acesso automático a nada disso, nem mesmo ao meu filho. No final de janeiro, algo que eu não esperava aconteceu. O Lucas ligou. Não pedindo nada desta vez, não exigindo ou manipulando. Sua voz era baixa, incerta. Ele perguntou: "Mãe, podemos conversar?" Eu quase disse não. Eu havia construído uma vida tão boa nos meses desde nosso confronto. Eu estava feliz, genuinamente feliz, de uma forma que não me lembrava de ter estado em anos. Deixá-lo entrar novamente, mesmo para uma conversa, parecia arriscado. Mas eu também sabia que me arrependeria se não ouvisse o que ele tinha a dizer. Então concordei em encontrá-lo em uma cafeteria perto do meu apartamento, em território neutro. Ele parecia péssimo quando chegou, mais magro, exausto, seu terno caro um pouco largo em sua estrutura. Pedimos café e sentamos em uma mesa de canto, o constrangimento entre nós palpável. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então o Lucas limpou a garganta. Ele começou dizendo que viu o que escrevi para a Sofia, sobre eu precisar que ele reconhecesse o que fez. Eu esperei, sem preencher o silêncio, sem facilitar para ele. Ele disse que andou pensando muito naquele dia, no que aconteceu e em tudo que eu disse a ele depois. Ele fez uma pausa, com as mãos em volta da xícara de café. Disse que queria me dizer que eu estava certa, sobre tudo. A confissão pairou no ar. Senti algo em meu peito se afrouxar um pouco, mas fiquei quieta, precisando que ele continuasse. Ele confessou que me bateu, que vinha dizendo a si mesmo que não foi quase nada, que eu estava exagerando, mas que se assistiu naquele vídeo e ficou horrorizado. Que não era quem ele queria ser. Não era quem ele pensava que era. Perguntei em voz baixa o que mudou.
Ele soltou um longo suspiro. Disse que a Sofia o deixou há 2 semanas, que ela disse que ele estava se tornando alguém que ela não reconhecia, que ele estava com raiva o tempo todo, que o estresse financeiro o tornava impossível de conviver, que ela pegou a maior parte do dinheiro de suas contas conjuntas e se mudou para a casa dos pais. Parte de mim se sentiu vingada. Parte de mim sentiu pena dele. Principalmente, senti cautela. Eu disse que sentia muito por ele estar passando por aquilo, Lucas, mas que precisava saber se ele estava ali porque genuinamente reconhecia que a forma como me tratou foi errada, ou se estava ali porque estava sozinho agora e precisava de alguém. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele disse que provavelmente ambos, que estava sozinho e que era aterrorizante. Mas também, perder a Sofia o fez perceber que ele também estava me perdendo. Lentamente, por anos. E que a culpa era dele. Que ele me tomou como garantida. Que me tratou como um caixa eletrônico, um terapeuta e um solucionador de problemas, mas não como uma pessoa. Não como minha mãe, que sacrificou tudo por ele. A pergunta que eu queria fazer há tanto tempo finalmente saiu. Por que ele fez isso? Quando eu parei de importar para ele? Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Disse que não achava que eu parei de importar, mas que ele se envolveu tanto em tentar ser bem-sucedido, em tentar se encaixar no mundo da Sofia, em tentar provar que era bom o suficiente, que perdeu de vista todo o resto. Que eu estava sempre lá, sempre firme, sempre disposta a ajudar. E que ele começou a ver isso como um dado adquirido, em vez de um presente. E que quando eu não estava mais lá, quando estabeleci limites, ele entrou em pânico. Sentiu que eu o estava abandonando, o que era uma loucura, porque foi ele quem me abandonou. Conversamos por mais de 2 horas naquela tarde. O Lucas se abriu sobre seu casamento, sobre a pressão que sentiu para acompanhar o estilo de vida da Sofia, sobre os maus investimentos que fez tentando aumentar sua riqueza rapidamente, sobre a dívida que escondeu de todos. Ele falou sobre seu pai, sobre sentir falta dele, sobre como nunca o lamentou adequadamente porque eu fui tão forte e ele sentiu que também tinha que ser. Ele disse, com a voz embargada, que tinha 7 anos quando o pai morreu e que eu nunca chorei, pelo menos não na frente dele. Que eu era sempre tão forte, tão capaz, lidando com tudo, e que ele pensou que era isso que deveria fazer também. Apenas seguir em frente, não sentir muito, não precisar muito dos outros. Ele me olhou com os olhos avermelhados, confessando que chorou sim, mãe. Que chorou todas as noites por meses, no travesseiro para que eu não ouvisse. Porque pensou que se eu o visse desmoronando, isso tornaria as coisas mais difíceis para mim. Então aprendeu a esconder seus sentimentos, a reprimir suas necessidades, a fingir que estava bem quando não estava. Suas palavras partiram meu coração. Eu tentei tanto ser forte por ele, protegê-lo da minha própria dor e medo, e ao fazer isso, inadvertidamente o ensinei que os sentimentos eram algo a ser escondido, que a vulnerabilidade era fraqueza. Eu lhe contei em voz baixa que eu chorei sim, todas as manhãs no chuveiro, onde ele não podia me ouvir. Todas as noites depois que ele dormia, na sala de descanso no trabalho, no banheiro do supermercado, em qualquer lugar que pudesse encontrar privacidade. Que eu pensei que o estava protegendo por não mostrar minha dor, mas talvez eu estivesse apenas ensinando-o a esconder a dele. Sentamos naquela cafeteria chorando juntos. 2 pessoas que se amavam, mas que haviam esquecido como demonstrar, que estavam desempenhando papéis por tanto tempo que haviam perdido de vista quem realmente eram por baixo. Não foi uma resolução, não foi um final feliz, mas foi honesto. E a honestidade, eu estava aprendendo. Era a única base sobre a qual valia a pena construir. Compartilhei minha própria dor, os anos me sentindo invisível e usada. A solidão de amar alguém que não parecia me amar de volta. O terror de estabelecer limites e a liberdade que veio depois. Contei a ele sobre a dona Sônia, sobre minha aula de pintura, sobre a vida que construí sem ele. Em um ponto,
Ele me surpreendeu ao dizer que estava orgulhoso de mim por me defender, por não deixá-lo me tratar daquele jeito mais. Que ele precisava que eu fizesse isso, mesmo que tenha lutado contra. Eu respondi que eu também precisava fazer isso, por mim mesma. Antes de nos separarmos, o Lucas perguntou se poderíamos tentar novamente, se eu estaria disposta a reconstruir nosso relacionamento. Eu lhe disse a verdade. Eu não sabia. Eu precisava ver uma mudança consistente ao longo do tempo. Precisava ver que isso não era apenas uma resposta temporária à crise que desapareceria assim que ele se recuperasse. Eu precisava que ele reconquistasse minha confiança através de ações, não apenas palavras. Ele disse que entendia e que estava disposto a trabalhar para isso, o tempo que levasse. Nos meses seguintes, o Lucas fez algo que eu nunca esperei. Ele apareceu. Não com grandes gestos ou presentes caros, mas com consistência. Ele ligava toda semana, não pedindo nada, apenas para saber como eu estava. Ele mandava cartões sem motivo. Ele se desculpou de novo, cada vez com mais compreensão da profundidade do dano que causou. Ele começou a fazer terapia, trabalhando em seus próprios problemas relacionados a dinheiro, sucesso e autoestima. Em março, ele veio visitar meu novo apartamento. Eu finalmente me mudei para um ensolarado apartamento de um quarto na aclimação, com grandes janelas e uma pequena varanda onde eu podia ter plantas. Ele trouxe flores e me ajudou a pendurar quadros nas paredes. Cozinhamos o jantar juntos, algo que não fazíamos desde que ele era adolescente. E pela primeira vez em anos, estar com ele foi fácil em vez de desgastante. Ele olhou ao redor e disse que o lugar era ótimo, mãe, que parecia com você. Eu sorri, percebendo o quão verdadeiro isso era. Tudo naquele espaço foi escolhido por mim, para mim, refletindo quem eu estava me tornando, em vez de quem eu fui. Comemos na varanda enquanto o sol se punha, as luzes da cidade começando a piscar à distância. O Lucas falou sobre seus planos de reduzir seu estilo de vida, de vender o sobrado e se mudar para um lugar mais modesto, de se concentrar em reconstruir suas economias de forma mais estável. Ele falou sobre namorar novamente, eventualmente, mas sem pressa. Ele falou sobre querer me conhecer melhor, ouvir histórias sobre minha vida além do meu papel como sua mãe. Ele pediu para eu falar sobre mim, o que eu amo, o que me faz feliz, percebendo que nunca havia realmente perguntado antes. Então, contei a ele sobre minha pintura, sobre a aquarela que acabei de terminar do Parque Ibirapuera no outono. Contei a ele sobre o Clube do Livro e nossos debates acalorados sobre literatura contemporânea. Contei a ele sobre a Dona Sônia e sua família, sobre como ser incluída em suas vidas me mostrou como relacionamentos saudáveis poderiam ser. Contei a ele sobre a horta comunitária e como era satisfatório ver os vegetais crescerem de sementes que eu plantei. Ele ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas, engajando-se com minha vida, como se ela importasse para ele. Era uma coisa tão simples, ser vista e ouvida por seu próprio filho, mas parecia revolucionário. Ele disse em voz baixa que perdeu tanto, que todos esses anos ele poderia ter me conhecido assim, ter tido um relacionamento real comigo, em vez de apenas me usar. Eu disse que não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que vem a seguir. Naquela noite, depois que o Lucas foi embora, sentei na minha varanda enrolada em um cobertor, olhando para a cidade. Pensei na jornada que fiz, desde aquela tarde terrível em que sua mão atingiu meu rosto até este momento de reconciliação hesitante. Pensei em todas as versões de mim mesma que fui. A mãe devotada que deu tudo, a mulher quebrada que aceitou migalhas, a mulher com raiva que finalmente disse basta, e agora esta mulher, esta pessoa que aprendeu a se valorizar. A transformação não foi fácil. Houve tantos momentos de dúvida, tantas vezes que quase cedi, quase aceitei menos do que merecia porque ficar sozinha parecia assustador demais. Mas eu lutei. Aprendi que ficar sozinha não era a pior coisa que poderia me acontecer. Ser maltratada enquanto fingia que tudo estava bem. Isso era pior.
Perder-me a serviço de pessoas que não apreciavam, isso era pior. Eu não sabia se meu relacionamento com o Lucas se curaria completamente. Talvez sim, talvez não. Mas eu sabia que, de qualquer forma, eu ficaria bem. Eu havia construído uma vida que me dependia de sua presença ou aprovação. Eu havia encontrado valor em mim mesma, em vez de no que eu podia dar aos outros. Descobri que estabelecer limites não me tornava egoísta ou cruel. Me tornava inteira. A primavera chegou, trazendo consigo as flores de cerejeira no parque e dias mais longos. Comemorei meu 72º aniversário cercada pelos meus amigos do Clube do Livro, a Dona Sônia e sua família. E sim, o Lucas também. Ele trouxe um bolo que ele mesmo fez, torto e imperfeito, mas feito com carinho. Rimos de sua falta de habilidade para assar, e por um momento, vislumbrei o menino que ele costumava ser, antes que a vida o endurecesse, antes que ele se perdesse. Ao sair, ele me agradeceu por não desistir dele, mesmo quando ele me deu todos os motivos para isso. Eu respondi agradecendo-o por finalmente me ver, mesmo que tenha demorado um pouco. Conforme o verão se aproximava, tomei uma decisão que vinha contemplando há meses. Usei parte das minhas economias para reservar uma viagem para a Bahia. Eu nunca tinha ido ao Nordeste. Nunca tinha viajado para lugar nenhum porque sempre havia algo mais importante para gastar dinheiro, geralmente algo que o Lucas precisava. Mas agora, eu estava priorizando experiências para mim mesma. A Dona Sônia decidiu me acompanhar, e passamos 2 semanas gloriosas explorando Salvador, subindo a costa para ver as praias, assistindo ao pôr do sol sobre o oceano. Pintei aquarelas das paisagens, capturando a forma como a luz batia nas ondas, os coqueiros imponentes, as coloridas casas do Pelourinho. Senti-me viva de uma forma que não me lembrava de sentir, como se o mundo estivesse cheio de possibilidades em vez de obrigações. O Lucas ligou enquanto eu estava fora, não porque precisava de algo, mas porque queria ouvir sobre minha viagem. Contei a ele sobre o Pelourinho, sobre o elevador Lacerda, sobre o acarajé, sobre uma pequena galeria de arte em uma cidadezinha litorânea, onde deixei uma das minhas pinturas em consignação. Seu entusiasmo parecia genuíno, e percebi que nosso relacionamento estava lentamente se tornando o que eu sempre esperei que pudesse ser. Recíproco, respeitoso, real. Na minha última noite na Bahia, sentei na praia assistindo ao pôr do sol, meus pés enterrados na areia, o som das ondas criando um ritmo que parecia uma batida de coração. Pensei na mulher que eu era 1 ano atrás, sentada em seu pequeno apartamento em São Paulo, aceitando um tapa de seu filho porque tinha muito medo da solidão para exigir algo melhor. Pensei em quão longe eu cheguei, o quanto cresci, como aprendi a me amar o suficiente para me afastar de relacionamentos que me diminuíam. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja, rosa e roxo. Levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso a mim mesma, à sobrevivência, à transformação, à paz arduamente conquistada de saber seu próprio valor. Amanhã eu voaria de volta para São Paulo, de volta ao meu apartamento ensolarado e meu crescente círculo de amigos, de volta à minha pintura, minha horta e minha vida que construí das cinzas de tudo que queimou. Mas esta noite, eu simplesmente sentei e observei o oceano, sentindo sua vastidão, as ondas intermináveis, o poder e a beleza de algo que existia muito antes de mim e continuaria muito depois que eu me fosse. Havia conforto naquela perspectiva, em entender que minha dor e minha cura faziam parte de uma história maior, parte da experiência humana de se perder e encontrar o caminho de volta. Pensei na minha mãe, falecida há 15 anos, e me perguntei se ela já se sentiu assim, se ela já foi maltratada por pessoas que amava, se ela já teve que fazer a escolha entre manter a paz e manter a si mesma. Eu gostaria de poder falar com ela, contar a ela o que aprendi, perguntar o que ela aprendeu, mas talvez essa fosse a lição, passada de geração em geração, que ensinamos uns aos outros através de nossas lutas,
que nossa libertação dá a outros permissão para buscar a sua própria. Quando voltei para casa, encontrei um envelope me esperando, encaminhado do meu endereço antigo. Dentro havia um cheque do Lucas, devolvendo todo o dinheiro que eu lhe emprestei ao longo dos anos, cada centavo mais juros. Havia um bilhete anexado em sua caligrafia. Desculpe ter demorado tanto. Obrigado por tudo. Eu te amo, mãe. Fiquei na minha cozinha segurando o cheque, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não por causa do dinheiro, embora fosse ajudar, mas porque representava algo mais importante: reconhecimento. Ele viu o que havia tirado e estava tentando consertar. Não apagou o passado, não desfez a dor, mas importou. Foi um passo em direção ao tipo de relacionamento que eu sempre quis com ele. Depositei o cheque e usei parte dele para doar para a horta comunitária, ajudando-os a expandir seus programas para outros idosos do bairro. Usei outra parte para atualizar meus materiais de pintura, investindo em materiais de melhor qualidade para a arte que se tornou uma parte tão importante da minha vida. O resto eu guardei, desta vez para mim, para o meu próprio futuro, não como uma rede de segurança para mais ninguém. Quando o outono chegou novamente, marcando um ano completo desde o incidente que mudou tudo, organizei uma pequena reunião no meu apartamento. A dona Sônia e sua família vieram, junto com amigos do meu clube do livro e da aula de pintura. O Lucas veio também, e eu o observei interagir com todas essas pessoas que se tornaram importantes para mim. Eu o vi ouvindo as histórias da dona Sônia, elogiando as pinturas dos meus colegas de classe, ajudando os netos dela com um quebra-cabeça. Em um momento, ele me chamou de lado. Ele disse: "Você tem uma vida linda, mãe. Fico feliz por poder fazer parte dela agora, em vez de ser a coisa toda." Suas palavras capturaram algo importante. Passei tanto tempo fazendo dele meu mundo inteiro, derivando todo o meu propósito e identidade de ser sua mãe. Mas agora minha vida estava cheia de outras maneiras. Ele era parte do meu mundo, uma parte importante, mas não a única parte. E esse equilíbrio parecia saudável de uma forma que nada antes parecera. Tarde da noite, depois que todos foram embora, sentei na minha varanda com uma xícara de chá, a cidade quieta abaixo de mim. Pensei em compartilhar minha história, na possibilidade de que outra pessoa pudesse estar vivendo o que eu vivi, pudesse estar aceitando um tratamento que não deveria aceitar porque tem medo de ficar sozinha. Eu queria que eles soubessem que o medo é real, mas a liberdade do outro lado vale a pena. Que você pode amar as pessoas e ainda assim estabelecer limites. Que você pode ser uma boa mãe, uma boa pessoa, sem se sacrificar completamente. Peguei meu notebook e comecei a escrever, as palavras fluindo de um lugar de sabedoria arduamente conquistada. Escrevi sobre o tapa, sobre os anos de exploração, sobre a dolorosa jornada para a autoestima. Escrevi sobre o vídeo que ainda tinha, a prova de que eu não estava louca, que minha dor era real. Escrevi sobre a transformação, a reconstrução, a alegria inesperada de me descobrir aos 72 anos. E enquanto escrevia, percebi que isso também fazia parte da minha cura. Compartilhar a história, apropriar-se dela, recusar-se a ter vergonha do que aconteceu comigo ou de como respondi. Esta era a minha verdade, e ela merecia ser contada. Então, pergunto a você agora. Você já viveu algo assim? Você já amou alguém que pegou mais do que deu, que te fez sentir pequeno, que esperava seu amor incondicional sem oferecer respeito em troca? Você já permaneceu em relacionamentos que te machucaram porque ficar sozinho parecia pior? Ou você conhece alguém que está vivendo isso agora? Alguém que precisa de permissão para se escolher? Se esta história te tocou, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Sua história importa, sua dor importa, sua cura importa. E se você encontrou valor em ouvir minha jornada, eu ficaria profundamente grata se você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal. Não por mim, mas pela próxima pessoa que precisa ouvir que merece algo melhor, que pode sobreviver ao medo da solidão, que há vida,
Alegria e liberdade esperando do outro lado daquele primeiro limite corajoso. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por testemunhar minha dor e minha transformação. E, acima de tudo, obrigada por considerar seu próprio valor, seus próprios limites, seu próprio direito de ser tratado com amor e respeito pelas pessoas que você ama. Você merece isso. Todos nós merecemos isso. E nunca é tarde para começar a exigi-lo.